eleva o debate. 10 minutos na tela, Ariel, está contigo. Eu acho que a coisa mais curiosa desse debate todo é que, até agora, o Lucas não respondeu o meu argumento de Levítico 10:16, em que é necessário realmente comer a carne do sacrifício para tomar comunhão nele. Não é um detalhe que a gente pode passar por cima. Ele tenta fugir desse tema, citando outras passagens, citando vários padres da igreja, fazendo 1000 questionamentos, mas não respondeu ainda como que você comunga com o sacrifício de Cristo. Como que não comungar da sua carne não contraria o que nosso Senhor disse em Mateus 5, de que ele veio cumprir a lei. Se isso aqui cai, já era. E os primeiros cristãos tinham muito cuidado em realmente mostrar como o judaísmo chega à sua plenitude em Jesus Cristo. Se a gente não tem isso, se a gente não tem esse cuidado, nós voltamos a cair no mesmo erro lá de trás e damos espaço para os fiéis judaizantes, essas heresias que têm aparecido aí a todo momento. Depois, ele voltou aos mesmos argumentos de Santo Inácio de Antioquia e não me disse ainda por que ele não usa esses outros termos alegóricos de carne para usar como critério para separar aqueles que realmente são cristãos daqueles que são hereges. Irineu, ele não só diz que é a carne de Jesus Cristo, ele diz que quem não crê nisso é herege, que esse é o critério. Ele diz, vou repetir aqui para todo mundo ver, os hereges se abstêm da Eucaristia e da oração porque não confessam que a Eucaristia é a carne do nosso Salvador Jesus Cristo. E da mesma forma que ele me perguntou, algum católico diria isso? Eu te pergunto, você diria isso? A propósito, já chegamos aqui na última fala do Banzoli e ele não defendeu em momento algum a posição dele de presença espiritual. Ele só atacou a católica. Então eu queria, inclusive, fazer um apelo aos protestantes de que defendam a sua visão, porque a gente está há décadas com os protestantes atacando a posição católica, mas sem defender a própria. Agora que começam a aparecer apologistas para realmente fazer questionamentos para os protestantes. Depois, sobre Hebreus 10, eu te respondi, nós não achamos que tem outro sacrifício. A igreja nunca disse que é outro sacrifício. O que a igreja diz é que a Santa Missa, a Santa Ceia, torna presente o sacrifício de Cristo hoje. Eu te dei o argumento do pão e do vinho que abrem o espaço e o tempo, assim como Moisés abriu o Mar Vermelho. Essa sim é uma abertura superior. Da mesma forma que de Moisés para Jesus há uma diferença infinita, temos uma diferença infinita do maná e da abertura do Mar Vermelho para a Santa Missa e para a Eucaristia. É algo muito mais elevado. É o próprio Deus que se entrega. Também perguntou se tem algum padre da igreja que responde aos pagãos dizendo que não é canibalismo. Nós temos uma obra inteira de Justino, que é a Apologia, para rebater essa acusação. Então não é um trecho, é um livro inteiro de Justino respondendo essa acusação de canibalismo. E outra, era uma acusação que era feita para todo o grupo de cristãos, não para um indivíduo, como você trouxe um exemplo aqui. Também perguntou para mim por que eu parei de usar o argumento da dúvida de Gelásio. Bem, porque eu trouxe a Bíblia, alguns textos dos padres da igreja e meu caderno, enquanto que o Banzoli está aqui com um computador. Ele deu uma risada aqui, mas isso você pediu para a gente fazer um debate mais elevado. Um debate de 10 minutos para cada um. E você me traz um computador com acesso à internet. A gente ficou 5 minutos aqui antes de começar com o Banzoli tentando fazer conexão no Wi-Fi. Um debate elevado não deveria ter acesso a recursos digitais. É um debate entre eu e você. Não pesquisar rapidinho ali para ver o que você vai responder para cada acusação minha. Isso é uma coisa muito séria, de nível de debate. Sobre outra coisa que eu queria trazer é Agostinho, que ele citou no início. Ele disse, como você responde as coisas de Agostinho? Pois bem, vamos voltar para Santo Agostinho e trazer algumas falas dele. E a fala mais forte de Agostinho, ele diz no comentário ao Salmo 98. Inclusive, eu queria que os protestantes gostam, né, no geral, assim, alguns protestantes, de Santo Agostinho. Eu queria recomendar que vocês lessem os comentários aos Salmos de Santo Agostinho, que é um alimento para a nossa vida espiritual e que traz muitos argumentos católicos. Olha só o que ele diz no comentário ao Salmo 98. Ninguém come essa carne sem antes tê-la adorado, falando da Eucaristia. Pecaríamos se não adorássemos. Então Agostinho diz que a gente tem que adorar a Eucaristia, adorar aquele pão. Não pode ser pão, tem que ser o corpo de Cristo, porque Agostinho não era idólatra. Ele queria que a gente adorasse a Eucaristia. Outra fala de Agostinho é no comentário ao Salmo 33. Ele diz aqui, Cristo foi carregado em suas próprias mãos quando disse, este é o meu corpo. Isso é até algo curioso, né? Que Agostinho ele fala isso quando ele está comentando dentro do Salmo 33, ele faz uma referência a 1 Samuel 21, quando Davi se finge de louco.
E na versão que Agostinho tinha, está escrito lá que Davi se segurava com as próprias mãos. Então, enfim, uma forma de tradução ou outro manuscrito que a gente não tem. Ele diz, isso é uma profecia do que aconteceria na última ceia, em que Jesus ele pega o pão na sua mão e agora ele está carregando a si mesmo, depois que ele diz, isto é o meu corpo. Outras citações de Agostinho, no seu sermão 227, ele diz, este pão que vedes no altar é o corpo de Cristo. E na cidade de Deus, Cristo é tanto sacerdote quanto a própria vítima. Então, sempre que ele fala alguma coisa, como esses textos que você trouxe aqui dele, ou é em oposição ao canibalismo, coisa que nós fazemos até hoje, que a gente diz que a gente não tem a destruição do corpo de Cristo, é o que nosso Senhor também explicou lá em João 6, e eu faço até essa ponte para a gente entrar na Escritura, como você pediu, e que em João 6, nosso Senhor diz no final daquele episódio, que a carne de nada vale, o espírito é que faz viver, a carne não serve para nada. Quando ele diz isso, ele está refutando o que aqueles judeus entenderam, de que seria um canibalismo. E Santo Agostinho mesmo diz que Jesus, quando fala isso, eles entendem que ele vai cortar em vários pedacinhos a sua carne. E ele diz, não é pela propriedade da carne que vocês vão ter a vida eterna, mas é pelo Espírito Santo que vivifica. Isso que eu estou te dizendo aqui, Teodoro de Mopsuete atrás, explicando o que é o sentido dessa frase, né, desse versículo, que é o versículo 63 de João 6. Outras interpretações desse versículo dizendo, não, é porque não era a carne de Jesus, era algo simbólico. Não tem nenhum padre da igreja fazendo essa interpretação. O que nós temos é deles dizendo que é o Espírito Santo que vai fazer essa propriedade da salvação. Não é a carne, a proteína de Jesus que vai fazer com que a gente tenha a vida eterna. E sobre essa passagem eu queria trazer, né, Jesus começa a dizer que ele é o pão vivo descido do céu, que Moisés não deu o pão dos céus, porque ele, que é Deus, é que vai dar o verdadeiro pão dos céus. E ele fala que esse pão que ele vai dar é a minha carne para a vida do mundo. E eles ficam bem escandalizados, né? E ele vai dizendo, eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, como pode ele nos dar a sua carne a comer? Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, eu ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é verdadeira bebida, meu sangue é verdadeira... minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. E ele vai repetindo várias vezes. Ele não está fazendo só uma analogia, ele repete várias vezes que a carne dele é comida. Os discípulos também não entendem. Vários deles abandonam Jesus. E Jesus pergunta, então, para os seus apóstolos, ele diz o seguinte... Ele diz o seguinte, vós também quereis ir embora? No versículo 67. Simão Pedro respondeu, repara, Simão Pedro não responde, não, Senhor, a gente entendeu que você está fazendo uma analogia com a fé. São Pedro não fala isso. O que São Pedro diz é, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Veja, Pedro não está aqui dizendo que entendeu o que Jesus falou. Ele diz, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu creio em ti. Então, vamos continuar. E mais à frente o que acontece é a última ceia. E só depois os apóstolos vão entender que isso aqui é Eucaristia. Não tem como dizer que eles entenderam o que Jesus estava falando aqui, porque eles entendiam errado tudo o tempo inteiro. Inclusive não entenderam que Jesus ia morrer e ressuscitar, que é uma coisa simples, né, pra gente hoje. Da mesma forma, eles não entenderam aqui. Mas depois entendem, conforme eles mesmos vão meditando no seu coração essas coisas e recebem o Espírito Santo em Pentecostes. Jesus ele deixa que vários discípulos... vai embora quando ele fala isso. E repara, tem outras passagens em que as pessoas entendem errado o que Jesus diz e ele corrige. Por exemplo, no diálogo com Nicodemos, em João 3. O que nosso Senhor diz ele vem aqui e diz, como pode, versículo 4 de João 3, Nicodemos perguntou, como pode alguém nascer, se já é velho, entrará uma segunda vez no ventre da sua mãe para nascer? E nosso Senhor responde, explicando, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Inclusive, esse nascer da água é o sacramento do batismo. Então você pergunta, por que o sacramento do batismo e os outros sacramentos são simbólicos e o da Eucaristia não? Porque Jesus falou. Aqui ele acabou de mostrar que o sacramento do batismo é simbólico, e ele nunca disse que a água é ele, ou que a água é o Espírito Santo. E no da Eucaristia ele repete reiteradamente que aquele pão é o corpo de Cristo. Da mesma forma, a samaritana,
ele não responde diretamente, como fez com Nicodemos, que entendia de teologia, mas ele vai brincando com ela e saindo do literal para o espiritual. É o contrário de João 6. João 6 começa espiritual e termina físico. Por isso, o pão que Jesus nos dá na Eucaristia é o seu corpo. Eu queria que você defendesse a sua posição em vez de só atacar também. Ok. Agora a gente vai mudar aqui para 5 minutos, não é? 5 minutos. E nós teremos, então, 2 participações de 5 minutos, uma para cada, para vocês aqui. Agora, nós estamos aqui diante de 2 apologistas de um bom nível, que eu pelo menos considero assim. E sei que depois cada um deles vai fazer vários reacts, várias produções e não sei o que e tal. Então sigam lá os canais. Ariel, qual que é o teu canal? Por onde a pessoa te Ariel acha? Lazari, @ArielLazari, no YouTube e no Instagram. No Instagram, vídeos mais curtinhos, né? Reacts ali. No YouTube, vídeos mais robustos. Legal. E o seu, Lucas? Só digitar Lucas Banzoli, você encontra o meu canal, e no Instagram, @LucasApologética. Lucas Apologética no Instagram e no YouTube, Lucas Banzoli, tá certo? Hoje os sobrenomes italianos estão em alta aqui no nosso debate. Lazari, Banzoli, são tudo italiano. O pessoal que gosta de falar alto e comer massas. Vamos lá. Volta aqui para o Banzoli e eu vou falar por mim, tá? Por mim, eu acho que esse modelo que vocês decidiram não foi tão... Porque, assim, é muito tempo, 10 minutos, e podia ser menos tempos e mais vezes, na minha opinião. E esse final aqui podia ser, por exemplo, 5 minutos cada um e depois ter 10 minutos de bate-papo entre vocês. Mas eu vou inclusive, vou eu fiz essa proposta. É um debate maior. Vou respeitar entre vocês. Se vocês toparem, depois de 5 minutos, a gente pode abrir... João 6 com ele. A gente podia abrir aqui, tipo, 10 minutos entre vocês de conversa livre. Mas vamos lá. Por enquanto, sem interrupção, volto aqui com o... Eu até fui acusado pelos católicos de ter sido parcial da última vez. Eu nunca consegui ser 100% imparcial. Acho que não tem uma pessoa que é 100% imparcial. Normal, entendeu? Mas eu acho que aqui eu tô bem comportadinho. E eu fiz aqui uma provocação em off, vou falar aqui ao vivo, que os católicos falam bastante, mas eu não vejo canais católicos de relevância fazendo o que eu estou fazendo aqui hoje. Então fica a dica aí, uma cutucadinha de boa aqui para que os apologistas católicos também promovam esse tipo de debate que eu acho interessante para que o pessoal, por exemplo, hoje tem muita gente que a maior parte dos meus seguidores é evangélico que está ouvindo aqui a ideia do Ariel, muito legal. Assim como se você fizer isso não você exatamente, mas algum católico fazer isso no seu canal, também eu acho que de bom tom, e se quiser põe meu nome aí, eu também posso ir lá contribuir. Agora sim, voltando aqui, 5 minutos na tela e, Banzoli, bebe água aí. Bom, 5 minutos, eu não sei se você vai precisar beber água, mas tá aí, se prepara para os seus 5 minutos. Bora lá. Tá com você. Eu lamento que o nível do debate estava tão elevado, né? Até ele baixar o nível falando no notebook. Eu confesso que eu já sabia que ele fosse dizer isso, porque quando ele sentisse que está sendo destruído nos argumentos, ele ia apelar desse jeito, né? Já era bastante previsível, na verdade, né? Deve estar bastante desesperado mesmo. E é lamentável mesmo que queira lacrar para fazer cortezinho no Instagram, ao invés de continuar mantendo o nível alto do debate, né? Inclusive, ele trouxe um monte de folhinha ali, né? Vocês não estão vendo, claro, mas você poderia até mostrar para o público as folhinhas que você está trazendo, né? E lendo o tempo todo. Sendo que eu fui na Bíblia Online uma única vez aqui, né? Eu só abri a internet para ver um texto que ele citou, até porque quase não citou nada de Bíblia mesmo, né? Então, nem precisei checar mais nada além disso, e o resto estou só com o meu esboço e com aquilo que eu estou comentando, né? Então, realmente é impressionante. Agora, vamos considerar como se realmente, vamos supor que realmente o notebook está fazendo toda a diferença no debate, e é só por isso que o Ariel está passando vergonha aqui. É impressionante como que um simples notebook consegue destruir 2000 anos de tradição da Santa Igreja, né? Eu acho que a gente vai ter que canonizar o São Notebook. Eu acho que é o que a gente tem que fazer. Bom, ele comentou, é necessário comer a carne de Cristo para ter comunhão com ele, e ele não defendeu em momento nenhum a posição protestante, só atacou a católica. Eu fiz literalmente isso logo no começo do debate. O primeiro, acho que foi o primeiro, né? O primeiro, o segundo texto. Não, foi o primeiro. O primeiro argumento que eu citei 7, você comentou 2 no máximo. E o primeiro foi logo falando o porquê que a comunhão com Cristo é espiritual, fazendo um paralelo lá em 1 Coríntios 10, do versículo 20. E é interessante que ele não refutou nada disso e ainda diz que eu não estou comentando do texto.
É uma coisa surreal mesmo, né? Enfim, aí depois ele disse que tem um livro inteiro de Justino rebatendo a acusação de canibalismo. Gente, meu Deus, volta o debate incrível. Toda hora ele tenta colocar palavras, distorcer aquilo que eu disse, tenta criar espantalho. Quando foi que eu disse que os cristãos não eram acusados de canibalismo? O que eu disse é que os judeus também sofriam a mesma acusação, mesmo sem crer na Eucaristia. Ou seja, eu falei que a acusação de canibalismo não era decorrente da Eucaristia em si. Então, ele que mostre, esse tal livro de Justino aí que ele está falando, que a acusação de canibalismo decorre da crença dele na Eucaristia, que isso ele não mostrou de forma nenhuma e só distorce minhas palavras, né? De forma bastante triste. Aí ele disse que não tem nenhum livro... eu não sei nem se ele falou isso mesmo, eu acho que ele falou, né? Porque eu fiquei atordoado dele ter dito isso. Ele falou que nenhum pai da igreja interpreta João 6 simbolicamente. Eu tenho literalmente um arquivo aqui com umas 200 citações patrísticas, mas eu vou fazer melhor. Eu vou citar um Papa infalível, o São Papa Pio II, que no século XV ele disse o seguinte: em João não se ordena beber sacramentalmente, mas sim beber espiritualmente. Preste atenção ao que o Senhor diz. Quem come e bebe, estas são palavras do presente, não do futuro. Inclusive, o argumento que eu dei, você não respondeu. Portanto, na época em que o Senhor falou dessa maneira, havia aqueles que se alimentavam e bebiam dele. O Senhor ainda não havia aparecido, nem o sacramento havia sido instituído. Como então eles comiam e bebiam de Cristo, senão espiritualmente, pela fé e pelo amor, crendo nele e praticando suas obras? Pois o discurso do Senhor era figurativo, assim como ele disse à mulher samaritana. Ele disse isso lá na carta 130 contra os boêmios, né? E o contexto é mais interessante ainda, porque ele estava dizendo isso justamente porque os católicos estavam sendo acusados de uma coisa que você até agora não defendeu nesse debate, que é o fato deles não comungarem com as duas espécies, comungarem só com o pão. E aí o Papa, os russitas usavam João 6 para falar, não, tem que comungar com as duas espécies. Aí o que o Papa faz? Ele cria um livro, né, essa carta aí dele, né, na verdade, onde ele diz que esse capítulo nem mesmo era eucarístico. Então ele não precisava lidar com essa objeção que os russitas faziam. Inclusive o cardeal Caetano, ele fala exata e rigorosamente a mesma coisa que o Papa Pio aqui diz. Né? Então é curioso, é muito curioso isso, né? Deixa eu ver o que mais. Ele falou do isto é o meu corpo, né? Já tinha explicado isso, mas vamos lá para João 16, 25. Olha que interessante, ele vai dizer o seguinte: embora eu tenha falado por meio de figuras, é Jesus falando isso, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito do meu Pai. Mas espera aí, eles não dizem que Jesus não podia estar falando por meio de figuras na última ceia? Ele está aqui explicitamente falando que ele diz por meio de figuras. Aí depois, lá no verso 29, vai dizer o seguinte: isso já é depois da ceia, né? Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, e não por figuras. Ou seja, eles reconhecem que até então ele estava falando por meio de figuras. E mesmo assim, né, eles acham que não, Jesus não podia estar usando figura em relação à Eucaristia. Aliás, nesse mesmo contexto, Jesus vai chamar de fruto da videira, mesmo após a consagração. Deixa eu só tomar 14 segundos, tá? Não vai dar tempo. Pois eles digam que beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Ou seja, ele já estava consagrado e mesmo assim continua sendo o fruto da videira. E eu só peço para Ariel que a gente possa manter o nível alto, porque eu não gostaria de falar as coisas que eu falei. Ok. E né, que a gente possa manter o nível. Ok. Pedi aí 5 minutos para colocar na tela. Eu já não sei se eu vou... Talvez eu reconsidere esse negócio de deixar aberto depois de 10 minutos. Tava tão bom, agora não tá tão bom. Você assim. animou a gente com esse negócio. Vamos lá. 5 minutos na tela, Ariel, tá contigo. Muito bem. Bem, primeira coisa, eu queria repetir que Levítico 10:16 não foi refutado no debate. Chegamos ao final e até agora ele não trouxe como que isso não contraria o Antigo Testamento e o cumprimento da lei. Simplesmente foi ignorado toda a parte que eu falei aqui sobre o sacrifício e o cumprimento em Cristo e voltamos para os padrões de debate que qualquer um encontra um artigo refutando na internet. Então isso que eu trouxe não foi refutado. Depois, mas olha, você há 10 anos fala sobre o catolicismo e você ainda não entendeu o que é a infalibilidade papal? Assim, qualquer frase do Papa é infalível? Esse argumento que você deu sobre esse Papa é como se eu pegasse a fala do Papa Francisco lá naquela reunião lá que tinha muçulmanos, budistas, e ele fala que todas as religiões levam a Deus. Naquele contexto ali, cheio de gente em volta, sei lá o que e tal, enfim. Alguém poderia pegar isso no futuro e dizer, olha aí, a Igreja Católica está dizendo então que todas as religiões vão a Deus. E essa não é a doutrina católica. No contexto que ele estava ali, por um erro, inclusive, ele fala aquilo, mas o Papa não é infalível o tempo inteiro. É quando ele diz ex cátedra e quando ele fala em um concílio junto com todos os bispos. Mas ele não é uma pessoa infalível. O próprio São Pedro, em Mateus 16:18, que é quando ele recebe o papado. Ele é a pedra sobre a qual está a igreja. Naquele contexto, ele mesmo depois tenta dissuadir Jesus de sofrer a paixão. E ele é chamado de demônio.
Pois da mesma forma, os papas também podem ir para o inferno, na sua vida moral, em declarações que eles dão por aí. A gente não sabe o que passa na cabeça dele. Como diz 1 Coríntios 4, o dia do juízo vai trazer tudo a claro e a gente vai saber o que passa no coração de cada um. Mas os papas podem errar. Ou então, o grande teólogo aqui católico escreveu isso, padre católico escreveu isso. Você que estuda o catolicismo há tanto tempo, e tinha, não sei se tem ainda, mas tinha Heresias Católicas, né, o nome do site, não entendeu ainda o que aconteceu com a igreja no século XX? Não entendeu ainda que a igreja, quando eu venho debater aqui, eu estou trazendo a posição da igreja, e eu posso ter coisas minhas que não são da igreja, e que isso aconteceu fortemente no século XX? Então, assim, não sei se abaixar o nível do debate é dizer que você está trazendo um computador. Isso é uma constatação que todo mundo merece ouvir. E sobre o papelzinho que você falou que eu trouxe, está aqui, minhas 5 páginas de citações de padres da igreja que você traz no seu blog. Está aqui. Eu não tenho acesso a nada fora do que a gente tem aqui. Depois, vários textos que você traz também, tanto nos seus blogs como aqui, falando sobre, o Papa disse que é tal coisa, nesse contexto está dizendo tal coisa. Existe um modo de interpretação católico da Escritura, que são os sentidos da Escritura, que é o sentido literal, o que realmente está sendo dito ali concretamente, e o sentido espiritual, porque a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então ela não tem só aquele sentido literal, tem outros sentidos também. Sentidos espirituais, sentido do que se está se referindo a Cristo, sentidos morais para nós, sentidos anagógicos de como vai ser a realidade futura. Isso também é doutrina católica. Você, como conhecedor da Igreja Católica, né, como alguém, um apologeta que se dedica a atacar a Igreja e pede que os outros parem de atacar testemunhas de Jeová e tudo mais para atacar, e adventistas para atacar a Igreja, para se unir, você que faz isso deveria conhecer o método de interpretação da Igreja, que foi unânime até mais ou menos no século XVII, XVIII, que aí é que aparece aquele negócio de texto descritivo, dogmático e normativo dentro dos protestantes. Mas a interpretação dos padres da igreja sempre é assim, tem um sentido literal e um sentido mais espiritual, que é até o que o Nosso Senhor traz também. Quando ele fala, por exemplo, dos pães que Davi comeu, então isso tem um argumento moral para ele. Quando Jonas ficou no ventre da baleia, não é que Jonas não ficou, mas é que também tem um significado espiritual. Eu queria saber se a gente vai ter o tempo livre ou se vai acabar, porque aí eu já mudo aqui o... Se vocês toparem, podemos ter. Se vocês toparem, tá. Ok. E outra coisa que eu queria trazer é que pela comida entrou o pecado no mundo. Em Gênesis 3, nós temos aqui Adão e Eva que comem ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e perdem essa comunhão com Deus. E o que aparece em Gênesis 3, versículo 22, é que Deus proíbe eles de comerem do fruto da árvore da vida. O homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não estenda ele agora a mão e toque da árvore da vida para dela comer e viver para sempre. E quando vamos para o Apocalipse, em várias passagens do Apocalipse, mas vou trazer uma, que é do capítulo 2, versículo 7, Nosso Senhor diz o seguinte: ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E nós sabemos que comer da árvore da vida, como entrou o pecado no mundo pela comida, comendo isso, nós receberemos, na plenitude dos tempos, o próprio Jesus Cristo. Como Jesus diz, o reino do céu já está aí entre nós. Que é o quê? Comer a sua carne. Nós precisamos comungar de Cristo para que a gente receba a vida eterna. Porque é Cristo que traz a vida eterna para a gente. Ok. Então agora sem o tempo, eu queria deixar um espaço aberto para vocês. Eu não quero ser aqui injusto, né, com os dois. Tenho mantido essa imparcialidade até aqui. E eu queria deixar aberto aqui, como o Ariel último que falou. Vou começar aqui com o Lucas, mas agora podendo ser interrompido. Então, Lucas, manda aí. Você tem que controlar o tempo de modo que os dois falem mais ou menos o mesmo. Não vou mas conseguir. aí a divisão não vou é conseguir. sim, não vou conseguir. Você quer entrar na discussão livre, é discussão livre. Sim, mas de todo modo, né? Se um cara fala muito mais que o outro, a discussão livre é injusto, né? É discussão livre. Mas, tá, então eu vou começar a te interromper também, se você começar a me interromper, só isso. Bom, só quero fazer a gente combinou que ia debater sobre João 6, o tempo livre, né? Só quero fazer um breve comentário rapidinho, né? Que ele falou que fazer apologética protestante contra o catolicismo é atacar o catolicismo, né? O que é curioso, mas fazer apologética católica contra o protestantismo não é atacar. É resposta. É resposta, né? Você vai dizer que o Lutero é o genocida, Calvino inventou o Estado totalitário, qual é o que nome o protestantismo gera... protestante. O nome protestante, inclusive, foi criado pelos católicos, primeiramente, né? Mas é o que aconteceu.
Foi um protesto contra E vocês têm desculpa, então, para difamar o protestantismo à torta jeito, igual vocês fazem em milhares de blogs. Nós não difamamos. Quantos blogs de apologia... Deixa eu falar. Quantos sites de canais de apologética católica que você tem? Milhares, assim, com milhões, centenas de milhares de seguidores, só para atacar o protestantismo sem fazer mais nada no seu canal. Eu nunca vi você falar mais de nada a não ser isso. Agora, do lado protestante, me cita aí, Ariel, 10 apologistas protestantes. Eu não acompanho os apologistas protestantes. Então, a apologética protestante é ínfima na comparação com a apologética católica. Aí deixa eu falar um pouco. Você falou bastante. Essa é a nossa diferença. Eu não acompanho as páginas protestantes. Não acompanho. Eu tenho a minha fé e eu respondo, vai lá, entra no meu perfil, todo mundo que está assistindo aí. Eu respondo aquilo que os protestantes falam sobre a igreja. E eu respondo aquilo que os católicos falem pra gente. Eu respondo aquilo que vocês falam pra gente também. É só a gente ver esse debate. Como eu comentei, você não defendeu a sua posição, você só atacou a minha. Eu defendi logo no começo. A primeira coisa que eu fiz, eu vou repetir até, a primeira coisa que eu fiz foi citar o texto lá que falava comunhão espiritual. Você não comentou esse texto em parte nenhuma do debate. E aí depois tenta se vitimizar, falar que a gente só ataca a igreja católica, a apologética protestante eu sou anticatólica. Quer dizer, eles que são bonzinhos, né? Eles que querem muitos deles, não estou falando de todos, não estou falando de você, querem a volta da Inquisição e fazem apologia da Inquisição em pleno século XXI. Você sabe, você tem amigos, eu não vou nem citar quem, mas um certo penitente aí, que falou que eu tenho que levar uma bala na testa e ainda... Isso é doutrina da igreja? Deixa eu falar. Depende, que época? Porque da época da Inquisição era... Não, mas tacar na fogueira, mata do mesmo jeito. Qual a diferença? Porque a bala, não existia arma na época da Idade Média, né? Então vai ter que ser de outro jeito. Acho que a grande diferença entre uma apologética protestante e católica é que a gente tem a posição da igreja e posição de apologistas católicos. Só que eu vejo até alguns que dizem assim, tem divisão dentro da igreja católica, tem tradicionalista, tem sei lá o quê e tal. Ou você citando aqui, tem teólogos católicos tal que falam isso. Bem, tem um teólogo católico chamado Leonardo Boff, que não fala nada do que a igreja diz. Mas por que a igreja não alguém se chamar de católico não quer dizer automaticamente que tudo que ele está dizendo está de acordo com a doutrina. Não disse que é diferente do livre exame protestante. Porque aí realmente, cada protestante pode ter a sua visão. Tem a sua, tem a do César, tem de outro tal, cada um tem a sua. Mas no caso da igreja existe a oficial. A gente precisa responder a oficial. Posso fazer a pergunta? Quantos textos bíblicos a igreja católica interpretou oficialmente ex cátedra? Isso aí é não entender bem como a igreja funciona. Você quer que a tradição oral seja escrita? Não falei de tradição oral. Mas é tradição oral. Não, peraí. Eu não falei de tradição oral. Quando você fala a doutrina oficial da igreja, você está se referindo a documentos ex cátedra. Quantos documentos tem? Não só documentos ex cátedra. Você está me interrompendo mais que eu deixei você falar mais. Mas quantos documentos... Peraí, tudo isso aqui está sendo meio absurdo. Só faz a pergunta, então. Quantos documentos ex cátedra tem, interpretando quantos versículos bíblicos? Já que você fala que tem que seguir a interpretação oficial da igreja, a interpretação que você deu para os versículos é a interpretação oficial. Todos eles? Eu vou te recomendar você ler a Dei Verbum, que explica qual é a visão católica sobre a Sagrada Escritura. E um dos pontos que ela diz é que tem muitos tesouros na Escritura que a gente ainda precisa tirar, ainda precisa descobrir. É aquilo que Nosso Senhor diz, né, de que um escriba tira do seu tesouro, que o reino dos céus é como um escriba que tira do seu tesouro coisas antigas e novas. Então nós ainda temos coisas para interpretar da Sagrada Escritura. Outras já estão interpretadas. Qual que é o grande critério para saber se está de acordo com a doutrina da igreja ou não? Se uma interpretação contraria algum desses documentos magisteriais. Por exemplo, quando você diz que não é o corpo de Cristo, você está contrariando a doutrina da igreja. Então não pode ser aquilo que a igreja sempre interpretou. Você não vai achar mapeado toda a interpretação da Bíblia escrita, porque é uma tradição viva, a tradição oral da igreja, ela se dá na oração dos santos, se dá no censo dos fiéis, se dá nos escritos dos padres, mas nem todos eles são inspirados, ou melhor, nem todos eles concordam com o que a igreja diz. O que a gente precisa é desse discernimento se as interpretações da Escritura e os escritos que foram feitos ao longo dos séculos casam com aquilo que a igreja ensina. Certo. Eu deixei ele falar uns 3 minutos a fio, então pelo amor de Deus, não, nós não estamos marcando, fica em paz. Sim, mas se eu só eu sou interrompido e só você fala, aí vai ficar injusto, né? É exatamente aquilo que eu tinha te falado antes. Mas enfim, vamos lá. Não foi o que eu perguntei. Eu não perguntei o que é infalível e o que não é. Eu perguntei quantos versículos bíblicos a Igreja Católica interpretou oficialmente. Você não respondeu. Eu vou responder então. O Dave Armstrong, que é o talvez maior apologista católico americano, ele diz que tem 3 versículos bíblicos interpretados oficialmente pela Igreja. Ou seja, todos os versículos que você traz aqui não é a interpretação oficial da Igreja. É a interpretação pessoal sua. Onde elas contrariam o que a Igreja diz? Não tem a ver com eu contradizer ou não contradizer. Tem a ver com não ser uma interpretação oficial. Aquilo que você falou no debate do Gesta, por exemplo, do São Saul lá, é uma coisa que não tem na doutrina católica em lugar nenhum. Isso aí é literalmente você fazendo livre exame da doutrina. Não, isso tem na Bíblia, inclusive, Nosso Senhor Jesus Cristo fazendo isso. E a Bíblia é a interpretação de quem? É a interpretação sua. Vamos lá.